Graça e paz, irmãos. Nós damos graças a Deus nessa noite por estarmos aqui. E eu quero ler com os irmãos aqui em Hebreus, capítulo de número 11 e o verso de número 3. Esse é o meu tema que nós vamos pregar nesta noite, e depois nós vamos pregar sobre, ou melhor, o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Esse microfone vai ficar assim, é? Todos acharam, irmãos? Amém? Também quero ler 1 Pedro, capítulo 3, verso de números 15. Antes, santifique Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Amém? Podeis assentar, irmãos. Nós lemos aqui em Pedro que diz que nós devemos, queridos irmãos, santificar Cristo em nossos corações e estarmos sempre prontos a responder a todos que pedirem a razão da esperança que há em nós. E o que Pedro ele nos propõe é justamente, irmãos, defender a nossa fé, propagar a nossa fé com argumentos, queridos irmãos, que abra a mente e o entendimento das pessoas para a verdade do Evangelho. E nós devemos estar preparados para isso. E é importante, queridos irmãos, que não só Pedro propõe isso, mas também Judas, quando ele diz que ele nos convida para batalhar pela fé que uma vez foi dada. Então, todos nós, como servos de Deus, como salvos em Cristo, precisamos dar resposta da nossa fé. Poucas pessoas hoje sabem defender a sua fé, irmãos. Eu tenho um amigo no trabalho e nós conversamos muito, e ele disse que o sonho dele é me ganhar para a denominação dele, para que eu seja um ancião. Eu disse para ele: você vai ficar sempre sonhando. Mas ele é uma pessoa que sabe defender bem aquilo que ele acredita, aquilo que lhe ensinaram. Ele é testemunha de Jeová, e nós conversamos muito sobre a palavra de Deus, e eu fico impressionado como ele procura estudar para conhecer, para defender e para pregar aquilo que ele acredita. E percebemos que nós não temos tanto interesse em realizar este trabalho, em defender a nossa fé, em pregar a nossa fé. E aí nós observamos que a Bíblia, ela não só, irmãos, nos ensina, como também nos encoraja a defendermos a nossa fé. Como nós falamos, Judas, ele queria escrever sobre outro assunto em comum, sobre a salvação, mas ele achou por bem, queridos irmãos, escrever a respeito de defesa da nossa fé, e ele nos convida justamente para isso. Os apóstolos, eles deram justamente resposta e evidência de sua fé. Eles pregaram o Evangelho, anunciaram a palavra de Deus, pregaram Jesus Cristo ressurreto, e defenderam tudo aquilo que eles acreditavam. E eu fico lembrando de Lucas, quando ele está escrevendo seu evangelho para o excelentíssimo Teófilo, e ele disse: olha, Teófilo, a tudo que eu vos escrevo, eu pesquisei minuciosamente,
para trazer esse tratado para você. Outras pessoas já tinham também escrito a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo. E Lucas, ele faz, aqueles irmãos, uma pesquisa. Ele procura conhecer realmente aquilo que os evangelistas e os apóstolos pregavam na sua época. Então, ele vai investigar. Então, a Bíblia nos dá evidência histórica de que tudo aquilo que ela nos anuncia é a verdade de Deus. E nós podemos conhecer essa verdade. E nós vemos o evangelista Lucas escrevendo para uma autoridade, e ele diz que ele pesquisou. Lembro que um professor da Universidade de Harvard, Dr. Yamauchi, ele disse que Lucas, ele é um historiador por excelência, porque as suas cartas, porque os seus tratados, queridos irmãos, ricos em detalhes a respeito de nome de lugares, nome de personagens, eventos que ocorreram naquela época. Então, ele é um historiador por excelência, e ele narra a história de nosso Senhor Jesus Cristo, mas para isso ele teve que pesquisar, teve que conhecer, ele teve que buscar provas. Ele montou justamente a sua história sobre nosso Senhor Jesus Cristo e comprovou que tudo aquilo era verdade, e essa verdade é incontestável, é irrefutável. Só basta nós conhecermos para poder apresentar para as pessoas, de maneira que as pessoas também venham a conhecer o Evangelho e ser convencido pelo Espírito Santo de que Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A razão da nossa fé, ela está justamente, queridos irmãos, fundamentada nos milagres e nas profecias. Podemos contemplar a criação de Deus e olhar para a criação e perceber o milagre da criação. Deus criou todas as coisas, e tanto a história como a ciência, ela pode nos trazer evidências verdadeiras de que a criação, ela teve um início, e ela também tem, queridos irmãos, um Criador, alguém que iniciou a criação, que trouxe todas as coisas à existência, porque nós estamos falando aqui, que cremos no Deus que cria todas as coisas, no Deus que chama à existência as coisas que não existem. Então nós podemos ver que a nossa fé, amados irmãos, ela está fundamentada nos milagres de Deus, e a criação, ela é um milagre de Deus. Deus, pela sua palavra, trouxe todas as coisas à existência. Vemos também, queridos irmãos, que tudo que Deus fez, tudo que Deus disse, está registrado nas Escrituras, está registrado na Bíblia. Então vemos que Deus, ele não só realizou todas as coisas, mas ele também diz que realizou todas as coisas. E vemos que a nossa fé, ela está fundamentada na palavra de nosso Deus, queridos irmãos. Os sinais, os milagres e as profecias servem de verdade para a nossa fé. O escritor aos Hebreus, a qual nós acabamos de ler aqui, amada igreja, ele diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então podemos olhar para a criação, porque esse entendimento que nós adquirimos pela fé, ela vem da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos diz que Ele criou todas as coisas do nada, que Ele trouxe todas as coisas à existência. E o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 10, verso 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
A minha fé, a sua fé, queridos irmãos, ela é gerada e sustentada pela palavra de Deus. O entendimento que nós temos de que o mundo foi criado pela palavra, ela vem da palavra do Senhor. Foi Ele que nos revelou. Ele não só revelou a sua criação, mas por meio dela, o Senhor, Ele passa a revelar a si mesmo. Então, olhando para o início, o princípio, que a Gênesis diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então Deus começa a criar todas as coisas. Imagina que Ele agora traz a luz, porque havia trevas. O Senhor, Ele cria os céus e a terra, e juntamente nessa criação Ele cria o espaço, Ele cria o tempo, quando Ele cria os luminares, Ele cria as leis naturais, quando Ele está trazendo todas as coisas à existência. Então tudo que nós vemos foi Deus que criou, como o escritor aqui está dizendo: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Nós podemos ver a criação, podemos contemplar com nossos olhos, mas lembramos que quem criou todas as coisas é invisível, não podemos vê-lo com nossos olhos físicos, não podemos contemplar a Deus com nossos olhos. Então é por isso que a Bíblia, queridos irmãos, ela nos produz a fé de maneira que a gente contemple o Deus Criador dos céus e da terra, que a gente venha contemplar aquele, queridos irmãos, que traz à existência as coisas que não existem. Isso é algo maravilhoso, porque a minha fé e a sua fé, queridos irmãos, ela precisa ser sustentada pela palavra, ela precisa ser sustentada nas Escrituras. É as Escrituras que produzem a fé no coração do homem. Algumas pessoas acham incompatível a fé e a ciência, acha incompatível a fé e a razão, mas, queridos irmãos, não é incompatível. Nossa fé não é uma fé cega. Deus, Ele não nos chama para pular, querido irmão, no escuro, sem que haja um solo para nos sustentar. A nossa fé, ela está, queridos irmãos, fundamentada, sustentada na palavra de Deus, que o escritor aos Hebreus diz que o mundo e todas as coisas são sustentadas pela sua palavra. E aí nós vemos que Deus cria todas as coisas pela palavra. E lembramos do que o salmista, ele nos diz no capítulo 33 e o verso de número 6, que os céus e a terra foram criados pela palavra de Deus. Ele trouxe todas as coisas pela sua palavra, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós vemos que o salmista, ainda no versículo 9 do Salmo 33, ele diz, e ele falou, e logo tudo se fez. Irmãos, e até tem alguma teoria, algumas pessoas que diz que a terra levou bilhões de anos para ser criada. Ele chama os dias eras, que levou muito tempo para Deus criar os céus e a terra. Mas quando eu olho para esse salmo que diz, Ele falou e logo tudo apareceu, Ele traz tudo à existência. E quando eu olho para o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não posso acreditar que levou muitos dias ou muitos anos para que Deus criasse os céus e a terra. Não, aquilo que os cientistas falam, ou que alguns teólogos cientistas
existam, também nos apresenta para fazer essa união entre ciência e fé. Não tem base bíblica e a própria palavra desfaz isso. Porque quando você olha para o que Jesus Cristo fez, Jesus Cristo em seu ministério, e olhamos para quando ele transforma a água em vinho, e nós sabemos que o vinho é o final de uma série de processos. A semente precisa ser plantada, precisa ser germinada, e todos aqueles elementos que ela precisa adquirir, precisa crescer, precisa frutificar, amadurecer, fazer a colheita, levar para o lagar e preparar o vinho. E Jesus Cristo, ele passa por cima de todo esse processo. Ele pega H2O, queridos irmãos, e transforma ali no vinho e oferece para os convidados, e todos dizem que aquele vinho era o vinho o melhor que eles já tinham tomado. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele multiplica os pães, multiplica os peixes, Ele passa também por uma série de processos. Eu não posso acreditar que Deus criou os céus e a terra em bilhões de anos, que a criação é chamada de diaeras. Não, Ele falou e logo tudo apareceu. Ele não... É porque quando a gente olha para a criação, é porque Deus cria todas as coisas com aparência de idade. Quando Deus criou Adão, queridos irmãos, se você visse Adão assim que ele foi criado, você dizia, ele tem 30, 40 anos. Não, ele só tem alguns minutos que foi criado. Deus cria todas as coisas com aparência de idade. Ele cria os céus e a terra com aparência de idade. E aí, por isso que as pessoas acham que ele levou milhões de anos para criar os céus e a terra. Mas não, ele falou e logo tudo apareceu. Ele cria todas as coisas do nada. Jonas estava esperando Nínive ser destruída, e o calor estava muito forte, e Deus fez criar uma boboreira atrás dele para fazer sombra. E ele está esperando Nínive ser destruída, e aí ele dorme. Quando ele acorda, os lagartos já tinham devorado a boboreira, e ele fica lamentando por ela. E Deus diz, você está com dó dessa planta que você nem fez, e eu não vou ter misericórdia de um povo que não sabe discernir a mão direita da esquerda, que eu criei? Isso mostra que Deus, ele cria as coisas, queridos irmãos, do nada. Ele tem o poder, o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Porque Ele é poderoso, e Ele faz isso pela sua palavra. Então, pela palavra, queridos irmãos, entendemos que o mundo foi criado por Deus. Ele trouxe tudo pela sua palavra. O que você vê, o que você contempla, de maneira que o visível veio do invisível. A criação pode ser vista aos olhos nus. Porém, a criação veio do que não se pode ver. O Deus invisível, irmãos, só pode ser visto, contemplado pela fé. E por isso que Paulo diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O escritor, o melhor, Abacuque, disse que o justo viverá pela fé. Então, eu creio no Deus que chama à existência as coisas que não existem. É nesse Deus que eu creio. O Deus que criou todas as coisas, que trouxe todas as coisas. É esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós servimos. E nós precisamos conhecê-lo cada vez mais. Nós precisamos, queridos irmãos, defender a sua palavra, defender, queridos irmãos, o seu evangelho. Nós precisamos dar razão, queridos irmãos, para as pessoas, que a nossa fé, ela é uma fé verdadeira, porque está sustentada na palavra de Deus, porque é o próprio Deus que gera essa fé em nosso coração. Porque até a fé que eu e você temos, é Deus que nos dá por meio da sua palavra.
é Ele que produz. Quando você ouve a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos faz confiar e acreditar que essas palavras são fiéis, são verdadeiras, e o Deus que a transmite é o único Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. Então o escritor dos Hebreus aqui, ele nos fala a respeito desse Deus que traz todas as coisas à existência. Agora, quando nós olhamos para a criação, é por isso que nós precisamos ter fé, porque quando olhamos para a criação, nós precisamos contemplar o seu Criador. Nós precisamos ver o Criador, mas só vemos o Criador pela fé, porque é através da criação que Ele se dá a conhecer, é através da criação que Ele se revela. O salmista, no capítulo 19, diz que os céus proclamam a glória de Deus. Os céus anuncia. E aí o apóstolo Paulo, o que ele vai falar? Em Romanos, no capítulo 1, verso 19. Porque aquilo que se pode conhecer de Deus, Ele lhe manifestou, porque os seus atributos, como o seu eterno poder e a sua divindade, se vê claramente pelas coisas que foram criadas. Então, quando você olha para a criação, queridos irmãos, você precisa contemplar o Criador dela. Você precisa ver Deus pela fé. Olhar, queridos irmãos, aquele ser soberano, que tem uma sabedoria incomparável, que tem todo o poder, um Deus santo, justo e verdadeiro, um Deus de amor, um Deus gracioso, um Deus de bondade. Quando nós olhamos para a criação, precisamos contemplar Deus. Essa é a questão fundamental, porque é por meio dela que Ele se faz conhecido, por meio da criação. E Paulo é claro em dizer isso para nós, porque Deus não é alguém que está, amada igreja, distante de nós. Nossos pecados nos afastam dele, mas ele, queridos irmãos, como Paulo escrevendo, ou melhor, falando, pregando, em Atos no capítulo 17, no Areópago, ele está falando, olha, porque esse Deus desconhecido que vocês estão adorando, esse Deus que você não conhece, esse é o Deus que eu prego. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele não necessita de nada, é Ele que dá todas as coisas, é nele que nós nos movemos, nós existimos e nos movemos, é nele. Esse Deus é o Deus poderoso, esse Deus é o Deus verdadeiro, esse é o único Deus incomparável. Então o apóstolo Paulo começa a falar a respeito de um Deus desconhecido, que as pessoas cultuavam sem saber, que cultuavam achando que era mais uma divindade a qual eles adoravam, mas aquele Deus era o Deus incomparável, era um Deus único, é o Deus verdadeiro, pois é assim que Ele se revela. Quando Ele se revelou para Faraó, é tão interessante, quando Moisés disse para Faraó, o Senhor disse para você libertar o povo dele. Faraó disse, eu não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. Moisés volta um tanto triste, cabisbaixo, e Deus diz, eu vou me revelar a ele, Moisés, como eu nunca me revelei. Eu vou me revelar como o único eu sou. E observa como esse Deus, o Criador, o Deus único, o Deus verdadeiro, que chama as coisas à existência, como se já existisse. Veja o que Ele faz. Ele se revela a Faraó, mas Ele se revela a Faraó como Deus soberano da criação. Porque com o que Deus faz no Egito, queridos irmãos, é justamente uma descriação, porque Ele começa no Nilo,
matando, ferindo os animais no rio. Depois ele fere, queridos irmãos, os homens e os pássaros, ou melhor, e os animais. E depois ele fere os pássaros. Ele está mostrando para Faraó que ele, e toda vez que ele está punindo Faraó, ele diz: para que Faraó saiba que eu sou o único Deus, para que Faraó saiba que não há Deus comigo, para que Faraó saiba que eu sou o Deus incomparável, para que ele saiba que a terra é minha. É assim que Deus se revela para Faraó, como Deus criador, o Deus que cria todas as coisas, e sempre ele diz que os céus e a terra lhe pertencem, e toda a sua plenitude, tudo que há na terra pertence ao Deus criador, porque foi ele que trouxe todas as coisas à existência, ele criou todas as coisas. E esse Deus é digno de toda honra, é digno de toda glória, é digno de todo louvor. Então ele se revela por meio da criação. O Deus que chama à existência as coisas que não existem. E aí nós lembramos agora do patriarca Abraão. Veja o que Romanos capítulo 4, igreja. Veja o que Abraão, o que Paulo nos fala a respeito de Abraão. Versículo 17, Romanos capítulo 4, verso 17. Como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Esse é o nosso tema. O Deus que chama à existência as coisas que não existem. Oh, amada igreja, nós vemos como foi a vida do patriarca Abraão. Porque Deus chama Abraão. Porque o chamado de Abraão é uma resposta ao caos, uma resposta à destruição, uma resposta à morte que o pecado trouxe lá no Jardim do Éden. O chamado de Abraão é uma resposta justamente à maldição, ao caos que ele se inicia com Adão do Jardim do Éden, que passa pelo seu filho Caim, depois passa pelo dilúvio e depois a Torre de Babel. Então você vê o caos que vai crescendo, se alastrando, e Deus ele vai dar um basta e vai dar um fim a tudo isso. E a gente vê na passagem de Gênesis, porque Paulo tem em mente aqui Gênesis capítulo de número 1. Deus chama à existência as coisas que não existem como se existissem, e ele tem aqui em mente Gênesis. Paulo está se referindo, queridos irmãos, à nova criação anunciada na pessoa do pai Abraão, porque nós vemos o caos sendo instaurado justamente através de Adão, quando Adão pecou e a morte entrou no mundo, e a morte passou a todos os homens, como o apóstolo Paulo diz. E a gente vai observar que cada vez mais os homens se distanciam do Deus Criador, descendo a um abismo, saindo da presença de Deus e se afastando cada vez mais de Deus. E veja como a criação de Deus ela está condenada. Veja como aquilo que Deus criou, e a Bíblia diz que tudo que Deus criou era bom, tudo que Deus criou. Mas com o pecado entrando no mundo, amada igreja, a maldição também entra, a morte também entra. Então aquele mundo que Deus criou,
que Deus trouxe à existência pela sua palavra, aquele mundo maravilhoso, aquele mundo, queridos irmãos, cheio de luz, cheio de ordem, aquele mundo cheio de vida, cheio de paz e comunhão com Deus, ele desaparece com o pecado do homem. Ele desaparece. E o que nós vemos é só o caos. O que nós vemos é destruição. Porque aquele mundo maravilhoso que Deus criou foi destruído pelo pecado do homem. E aí a gente vê a história de Adão sendo expulso da presença de Deus, seu filho Caim sendo expulso também da presença de Deus. Nós vemos também o dilúvio sepultando os homens que se corromperam e o caos entrou. E a gente vê os homens se distanciando mais de Deus na Torre de Babel. E agora Deus chama Abraão. Deus chama Abraão para responder ou desfazer esse caos, para trazer vida novamente, para criar todas as coisas. Ele chama Abraão para isso. E a história de Abraão no capítulo 12, nós vemos Deus diz: sai da sua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu hei de lhe mostrar. Eu te abençoarei, farei grande o teu nome, e você será uma bênção. É o que Deus está prometendo para Abraão. Mas nós sabemos quem era Abraão, nós conhecemos também a sua esposa. Sabemos muito bem disso. Porque o chamado de Abraão é um chamado para uma nova ordem, para uma nova criação. Porque por meio de Abraão, Deus vai criar todas as coisas. Deus vai trazer novamente aquilo que não existe. Ele vai trazer luz. Ele vai trazer ordem. Ele vai trazer vida e ele vai trazer paz. Ele vai fazer isso através de Abraão. Então, como era a situação? Sara era estéril, não podia gerar filhos. E esse era o desafio. Mas no capítulo 15, Deus está justamente fazendo uma promessa para Abraão, que vai lhe dar filhos, seus descendentes serão numerosos como a areia da praia e como as estrelas dos céus, e que Deus lhe dará também uma terra. Essa é a promessa de Deus. E o capítulo de número 15, verso 6, diz que Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Deus colocou na conta de Abraão, depositou crédito na conta dele, ele que não tinha. E aí Deus faz uma aliança com Abraão. Ele manda Abraão trazer o animal, corta o animal em pedaço e coloca a carcaça do animal aparelhado. E só Deus, só Ele passa entre aqueles animais, aquelas carcaças melhor. Só Deus. Antigamente, quando se fazia esse tipo de aliança, as duas partes passavam no meio dos animais, mas só Deus. E a Bíblia diz que uma chama de fogo passa entre as carcaças, porque Deus está dizendo: é eu que vou cumprir esta promessa. Você não tem que fazer nada, porque é eu que vou fazer isso. Porque Abraão não tem condições
ele não tinha condições de gerar vida. Ele não tinha condições de contribuir para que essa promessa acontecesse. Então Deus passa sozinho. E nós sabemos porque aquilo é um ato também de maldição. Quando se cortava o animal em pedaços, irmãos, e colocava aparelhado, ou seja, as duas pessoas passavam entre aqueles animais, ali firmavam um acordo, um pacto. Quem quebrasse aquele pacto, quem quebrasse aquele acordo, pagaria com a vida. E olha o que Deus faz. E Ele sozinho passa. É Ele que vai cumprir com aquela promessa. Abraão não passa entre os animais mortos, mas é Deus que passa. E a Bíblia diz que Abraão creu, e isso foi imputado como justiça. Ele acreditou no Deus que promete trazer à existência as coisas que não existem. Porque o ventre de Sara, Paulo está dizendo aqui que o ventre de Sara é comparado, sabe o quê? Como o início da criação. No princípio no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ou seja, o ventre de Sara estava como aquele caos, em trevas, sem vida, sem luz. E agora o que Deus faz? Ela não pode gerar filhos. Abraão não pode lhe dar filhos. Ela não pode gerar e Abraão não pode lhe dar. Então Deus, com o seu poder, o que Ele faz na criação, chamando as coisas que não existem à existência, Deus, Ele gera um filho no ventre de Sara. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Abraão creu em Deus, que chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Então o ventre de Sara, terra morta, sem vida, sem luz, agora é tocada pelo Deus da criação. Ele toca e dá vida. Ele dá vida ao ventre dela. Queridos irmãos, olhando para essa cena aqui, que Paulo depois vai comparar, eu nem vou entrar nesse assunto, que senão o irmão não prega amanhã. É algo tão maravilhoso, porque o Senhor, Ele com seu poder, Ele faz com que Sara gere filhos, e através deste filho, Deus vai cumprir a promessa de uma nova criação. E quando nós olhamos para o que Paulo nos diz, quando Deus falava para Abraão, dos descendentes, Ele não estava falando de muitos, mas Ele estava falando de um, que é Cristo. Por meio de Abraão, Deus está criando todas as coisas nessa terra. Esse mundo está um caos. Esse mundo está sem vida. E aí Deus agora com o seu poder, Ele dá vida ao ventre de Sara. E ali, queridos irmãos, é que vai iniciar todas as coisas, a qual Deus vai cumprir a promessa que Ele fez para Abraão. Deus vai dar uma resposta, queridos irmãos, para o caos que se instaurou nessa terra. Ele vai converter todas as coisas. Ele vai trazer luz a este mundo. Ele vai trazer ordem a este mundo. Ele vai trazer vida a este mundo. E quando nós lemos o Evangelho, você vê que Lucas, ele conta a genealogia de maneira decrescente. Mateus, ele vai falar de maneira crescente. E aonde vai se dar? De Jesus até Abraão, de Jesus até Adão. Deus vai cumprir a promessa de criar todas as coisas. Ele vai criar todas as coisas. Então Deus prometeu um filho a Abraão.
Mas o filho a qual Deus tinha em mente não era Isaque. O filho que Deus tinha em mente era Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Por quê? Porque nós vamos ver, amada igreja, a João falando sobre ele no capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele. Tudo foi feito por meio dele. E o versículo 3 diz que ele é a luz a vida dos homens estava nele e ele é a luz dos homens. Então olhe para esse texto de João e lembre muito bem do início da criação. Lembre o que Deus está fazendo na criação. Deus, ele traz a luz, porque a terra é trevas. Então Deus, ele diz: haja luz. E agora o Senhor começa a trazer vida, a trazer ordem. E aí está dizendo que a vida dos homens estava nele, e ele é a luz dos homens. O Deus que cria as coisas que não existem como já se existisse. Então, Jesus, ele é o Verbo, porque Deus se revela tanto por meio de sua palavra, como por meio da criação. Ele traz a criação por meio da sua palavra. Jesus Cristo, ele cria, ele é a palavra de Deus, e é ele que cria todas as coisas. E lembrando que Deus está se revelando através de Cristo em sua criação. Porque quando você olha para Jesus Cristo, que Paulo diz em Colossenses no capítulo 1, verso 15, ele é a imagem de Deus, o primogênito da criação. Ele é a imagem de Deus. Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós precisamos contemplar Deus, porque o texto está dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. E ele criou todas as coisas. Então Jesus, ele revela o Pai, ele revela Deus. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o Deus Criador, que chama à existência as coisas que não existem, porque por meio dele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas foi criado por ele e para ele. Então ele cria. Jesus, ele é a luz do mundo, é ele que está revelando o Pai. É ele que revela o Pai. Deus é conhecido na pessoa bendita de Jesus Cristo. Irmão, se não conhecemos Jesus Cristo, não conhecemos a Deus. Olha o que os discípulos de Jesus dizem no capítulo 14 para ele: Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus diz: há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não tem me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Creia ao menos por causa dos milagres, Filipe. Ao menos por causa do milagre. Nós sabemos que os milagres são prerrogativa divina. Os milagres que Jesus Cristo realizou na terra, só Deus pode fazer. Nicodemos é até claro nisso. Sei que é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Então Jesus Cristo, ele revela o Pai. E ele revela o Pai na criação, porque ele é o início de todas as coisas, ele é o princípio. E é por meio dele que Deus está criando os céus e a terra. É por meio de Jesus Cristo que Deus está trazendo todas as coisas à existência. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura.
Deus nos criou através de Cristo. Por meio de Cristo, queridos irmãos, Ele nos deu vida. Ele iluminou a nossa vida que era trevas, lembra? Trevas por causa do pecado, por causa da maldição. Mas aí, queridos irmãos, Paulo está dizendo que Deus resplandeceu com a luz do Evangelho em nossos corações, e a luz do Evangelho é Cristo. Então, quando Cristo ele entra em nossas vidas, ele dissipa todas as trevas, ou seja, Deus é revelado a nós através de Cristo. O caos, queridos irmãos, é afastado, o pecado é afastado, o mal é afastado, e agora, queridos irmãos, nós somos novas criaturas e temos comunhão com Deus que cria todas as coisas. Você está entendendo, igreja? Porque o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que Jesus, por meio de Jesus, Deus inicia uma nova ordem, uma nova criação, por meio de Cristo. A igreja precisa entender isso. Nós, como povo de Deus, precisamos entender essa verdade, porque Deus nos criou, Ele nos tirou, queridos irmãos, da nossa sepultura, Ele nos deu vida, Ele nos fez um novo homem em Cristo Jesus, e a igreja precisa entender essa verdade. E isso só é compreendido pela fé em Cristo Jesus, pela fé no Deus que chama à existência as coisas que não existem. Por que a fé é tão importante para nós? Porque a Bíblia diz que Abraão creu no Deus que chama à existência as coisas que não existem. E por causa dessa fé que ele foi justificado. Foi pela fé. Eu não tenho como me justificar, você não tem como se justificar diante de Deus. Como nós nos defenderemos diante de Deus? E eu lembro do patriarca Jó. Jó, em seu sofrimento, em suas lamentações, ele disse: eu quero ter uma audiência com Deus, eu quero me encontrar com o Todo-Poderoso. Mas acho que ele lembrou de um detalhe: mas ele é mais justo do que eu. Ele queria uma audiência, sabe? No tribunal. Acho que ele queria apresentar sua causa. Mas ele diz que está diante de um justo juiz. Então ele desiste. E aí que ele vai dizer, queridos irmãos: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa terra. Porque é o único que pode nos justificar diante de Deus, igreja. Não há mérito, não há obras, não há virtudes em nós para se apresentar de um Deus tão glorioso, um Deus justo, um Deus santo, um Deus soberano, que criou todas as coisas. O que você diria para ele? Jó disse: eu colocaria minha mão na boca. Por isso que a nossa fé, a fé no Deus que cria todas as coisas, que traz à existência as coisas que não existem, é importante, porque eu e você só podemos ser justificados pela fé. Essa é a conclusão, queridos irmãos, dessa mensagem. É crer num Deus que traz à existência as coisas que não existem, porque é através desse Deus que você será justificado. Você terá vida através, queridos irmãos, de Jesus Cristo, pelo qual Deus cria todas as coisas que não existem. Então nós podemos contemplar o Deus Criador por meio da sua criação. E quando olhamos para a igreja que é obra de Deus, a igreja que é a criação de Deus, queridos irmãos, nós precisamos ver o Criador nela, o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Aí o mundo precisa olhar para a igreja e contemplar o Deus da criação.
Realmente existe um Deus poderoso, um Deus que cria todas as coisas. Eu e você precisamos refletir esse Deus em nossas vidas, porque nós somos uma nova criatura. E se nós não refletirmos, queridos irmãos, esse Deus, o mundo estará perdido, porque nós somos obra do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo ainda fala aqui em Colossenses, no capítulo 1, e o verso de número 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Você entende que nós somos uma nova criatura? Você entende que nós somos a criação de Deus? Que nós somos a nova ordem que Deus criou? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.